No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi tarde de manhã o dia primeiro. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre a luz, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. E foi tarde e amanhã o dia segundo. Disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. Disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, segundo a sua espécie, deem frutos que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, que tinham em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E foi a tarde, amanhã, o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para os sinais, para as estações, para os dias e os anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Muito obrigado, minha filha, você brilha. E Deus pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. E foi tarde e amanhã, o dia quarto. Disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produzem abundantemente segundo a sua espécie, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado toda a erva que produz semente, as quais que acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que deem semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado toda a erva verde como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. E foi a tarde, amanhã, o dia sexto. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, esta é a tua palavra. Ela por si só é viva, eficaz. Ela é palavra do Senhor. Ela traz o cheiro da tua presença, ela traz a bênção, ela é criadora, ela é maravilhosa, Pai. Que hoje sejamos alimentados, Pai, cheios do Senhor, e que experimentemos do teu amor de uma maneira grandiosa e graciosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando Deus criou a terra, quando Deus começou a criar as coisas conforme a descrição, Ele começou a criar governos.
ele começou a criar destinos, ele começou a criar propósitos. Ele diz: olha, Deus criou o sol, a lua para governar, para dirigir o dia e a noite. Deus criou as estrelas para iluminar, para demarcar estações, para marcar os tempos. Deus criou as aves para voar e preencher os céus, e os peixes também. Deus criou as árvores para que fossem mantimento para o homem. Tudo foi criado com propósito. E quando Deus criou o homem, ele disse: eu estou criando você. E ao criar, ele começa a dar destino. O homem foi criado nos céus e formado na terra. Gênesis capítulo 1 conta da criação do homem, como Deus criou o homem. E antes que o homem se tornasse uma realidade na terra, ele foi gerado no céu. E lá no céu, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine, governe, cresça, multiplique. E ele começa a declarar palavras. Ele começa a dizer: governe sobre os peixes, governe sobre os animais, domine. E o homem então é formado, e a palavra do Senhor diz que Deus vem falar com o homem na viração do dia, mas poucos diálogos, poucos encontros são narrados como foram. Então Deus dá para o homem alguns propósitos para ele existir, e ele começa a dizer que o homem teria que estar vivendo dentro de alguns planos. Todas as vezes que a gente vem à igreja, todas as vezes que a gente vem ao culto, nós devemos vir com o projeto de encontrar destinos. A igreja tem que ser uma casa de destino. A igreja tem que apontar para o propósito. Nós não podemos sair do culto do domingo para nos esquecermos do que foi na segunda. O plano de Deus com a igreja não é nos docilizar para uma melhor harmonia. O plano de Deus na igreja não é nos harmonizar apenas com o próximo. O plano de Deus é destravar, é liberar a unção que está em nós, é liberar aquilo para que nós somos gerados, é nos apontar uma direção e nos dar um destino seguro. O plano de Deus é nos mover em direção aos sonhos dele. E quando você pisa na igreja, é preciso que algo mais aconteça. Nós estamos hoje aqui para que haja um destravar de Deus, um liberar de Deus sobre a sua vida, e que a unção que está em você, ela comece a fluir. Toda vez que a igreja se reúne, é necessário o fluir criacional. O fluir criacional. Deus vai estar liberando a palavra, e a palavra vai criando destino, e a palavra vai liberando a verdade, e a palavra vai criando caminhos para nós, e isto é sobrenatural. Não podemos sair do mesmo jeito sem que sejamos ativados na nossa unção e movidos para que Deus possa fazer em nós tudo o que Ele quer fazer. E acontece que essa necessidade de ativar, de gerar, essa necessidade de nos despertar para o que Deus nos chamou, ela vem do capítulo 3, porque no capítulo 1, no capítulo 2 nós estamos recebendo, o homem está dando nome aos animais, o homem está conversando com Deus, o homem está sendo formado, mas acontece que no capítulo 3 vem a queda do homem, e com a queda nós perdemos toda aquela dinâmica. A Bíblia diz que nós perdemos a autoridade. O próprio diabo fala para Jesus: toda a autoridade me foi entregue, se você me adorar prostrado, eu entrego para você. Se Jesus, sendo Deus, disse: vai-te Satanás, e não disse mentira sua, nós sabemos que o diabo estava dizendo a verdade, embora ele seja o pai da mentira. Naquele momento ele estava dizendo a verdade. Ele havia tomado o governo do homem, ele havia tomado a autoridade do homem. O homem foi liberado na terra para governar, para exercer a autoridade de dominar, para reproduzir, para cuidar e lavrar, para criar o nome dos animais, para ter a capacidade criacional, a capacidade de ter qualidades que havia em Deus, para desfrutar e para decidir. O homem foi criado com esses propósitos, mas quando ele pecou, ele perdeu essa capacidade. Tudo foi afetado. O governo já não estava mais sobre ele, a mesma direção não estava, os animais não respeitavam a unção mais sobre ele, os animais se tornaram carnívoros e não respeitavam a regência do homem. Ele não conseguia mais exercer a autoridade de dominar tudo, ele não podia mais reproduzir filhos para Deus. A Bíblia diz que Adão
gerou um filho chamado Sete, a sua imagem e semelhança. Ele não podia mais gerar um filho à imagem e semelhança de Deus, porque ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele não podia mais estabelecer no nível máximo do seu potencial a capacidade criativa, e o homem foi perdendo tantas coisas, e até mesmo o desfrutar, porque a Bíblia diz que algumas pessoas dizem que o único lugar onde descanso vem antes de trabalho é no dicionário. Não, não é o único lugar não, também na Bíblia, porque o homem foi criado no sexto dia, e o próximo dia era dia de descanso. Deus criou o homem e falou: o que eu faço, Senhor? Feriado amanhã, meu filho, descansa. Então ele começa a história dele descansando. A Bíblia fala sobre a necessidade do desfrute, e ele não conseguia mais dirigir-se a si mesmo. É interessante, queridos, que Jesus veio para restaurar todas essas coisas. A Bíblia diz assim: um menino se nos deu, um filho vos nasceu, um menino se nos deu, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a palavra do Senhor diz assim: e o governo está sobre os seus ombros. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para restaurar o governo. Ele veio para entregar nas nossas mãos. Hoje nós encontramos muitas pessoas se omitindo de servir a Deus, se omitindo de liderar, se omitindo de assumir compromissos. E as pessoas dizem: olha, eu não tenho esse chamado, eu não tenho essa dinâmica de liderança. Você sabe, irmãos, que Deus tem nos chamado para criar, para governar, para dirigir, mas nós podemos responder negativamente. Quantos ministérios de louvor vão morrer sem que a pessoa nenhuma vez assuma o seu lugar? Quantas pessoas chamadas para o ministério vão viver e morrer sem ter assumido o que Deus chamou? Quantas pessoas no exercício do seu trabalho vão deixar de glorificar a Deus porque não estão dispostos a pagar o preço? E é interessante que Jesus veio para restaurar a unção, Jesus veio para restaurar a alegria e o desfrute. A Bíblia diz assim que Deus ungiu com óleos de alegria mais que os seus companheiros. A palavra do Senhor diz que Ele também veio para destruir as obras do diabo. Jesus sabia o que fazia e Jesus sabia quando fazia. O que Jesus sabia movia suas ações. E a palavra do Senhor diz em João 13 que, sabendo Jesus que viera de Deus, que voltava para Deus, que o seu tempo era chegado, tomou uma bacia e começou a lavar os pés. Interessante que Jesus sabia o que fazia, sabia do seu tempo, e ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para crescer o reino. Jesus pregava a mensagem do reino dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, porque ela fala que o homem pertence à eternidade, porque Deus plantou a eternidade no nosso coração, o diabo substituiu por infinitude. Mas você foi feito no plano eterno, e você não vai pertencer à eternidade quando você morrer. Não, na verdade você já morreu no dia que você aceitou Jesus. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Você não morre mais, você já se assemelhou com Cristo na sua morte, e você só vai dormir em Cristo, porque você não morre mais. A palavra morte significa separação. E quando Jesus dizia isso, ele estava dizendo o seguinte: que quando o reino chega, quando Jesus chegava, o reino chegava, e quando nós chegamos, o reino também chega. Jesus veio para restaurar em nós a característica de sermos pertinentes ao mundo espiritual e à eternidade. Jesus veio para que quando você chegar, você possa dizer: venha ao teu reino. Assim como o homem estava incumbido de pegar o Éden, a palavra Éden significa lugar, e estender por toda a terra, como ele estava incumbido de acrescentar, de administrar, de fazer que toda a terra fosse um jardim, é nossa missão que onde nós pisarmos o reino chegue, os valores do reino, as leis do reino, os princípios do reino, a paz do reino. Porque, meu querido irmão, quando você entende isso, você não vive mais os dilemas da terra, porque no céu não tem problema, todo problema é da terra, e você não é da terra, você é do céu. E se você é do céu, você não vive de ansiedade, você não vive de mágoa, você não vive de tristeza, você vive do que é fenômeno do céu, você vive daquilo que está em Deus. Esse entendimento da fé que te leva para um outro lugar. Porque quando
nós pensamos só na terra, nós pensamos, bom, para mim não tem jeito, eu muitas vezes sou ansioso, mas você diz, espera aí, eu não sou da terra, eu sou do céu. O que determina a sua história não é a terra, é o céu. Por isso, meu irmão, quando o embaixador está em um país, o lugar da embaixada não é solo daquele país. Por exemplo, um embaixador norte-americano no Brasil, ali na embaixada não é solo brasileiro, é solo americano. Ali na embaixada não vigoram as leis brasileiras, vigoram as leis americanas. Por isso, aquela embaixada não está sujeita à realidade financeira do país onde ela está. Ela é tão rica como é rica o país que ela representa. Da mesma maneira, nós que somos embaixadores de Cristo, nós somos tão ricos como a nação que nós representamos, onde tem ruas de ouro, mar de cristal. É deste lugar que nós viemos. Então nós viemos para estabelecer o reino, nós viemos para glorificar o Pai, para representar o Pai. Jesus disse, Senhor, eu te glorifiquei realizando a obra que o Senhor me deu a glorificar. Se você estiver disposto a pagar o preço e realizar a obra que Deus te enviou a realizar, você vai glorificar a Deus. E por fim, Jesus toma a autoridade do diabo e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Quando diz portanto ide, eu queria parafrasear. Eu queria dizer para você que nesse momento é como se Jesus tirasse Gênesis do contexto e retomasse e colocasse um outro posicionamento. Lá em Gênesis estava dito assim, crescei, multiplicai e enchei a terra. Aqui Jesus está dizendo assim, crescei, multiplicai e enchei a terra de discípulos. Porque eu já não posso mais gerar filhos para Deus na minha natureza, porque a minha natureza ficou contaminada. Então meus filhos consanguíneos não são gerados em Cristo. Depois de ter um filho, eu preciso levar este filho a nascer de novo. Quando eu gero um filho, eu não fiz a obra completa, porque ele só nasceu, mas nasceu com o espírito caído. Ele está de costas para Deus. Então eu começo a investir no meu filho para que ele possa ser filho de Deus, porque o homem não nasce filho de Deus, o homem nasce criatura de Deus. Então a obra de todo pai, por isso a gente apresenta o filho no altar. A gente apresenta o filho no altar porque nós estamos nos apresentando a Deus, dizendo, Deus, o Senhor me deu uma missão com esse menino, deixa comigo, eu estou consagrando ele ao Senhor, eu quero cumprir toda a justiça e eu vou trabalhar. O nosso próximo passo é levá-lo ao batismo, e o nosso próximo passo é levá-lo a ter um relacionamento profundo com Deus. Uma geração contará a outra geração dos feitos do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, crescei, multiplicai e enchei a terra de discípulos. Agora preste atenção. Quando Adão foi criado, ele foi criado num corpo adulto, eu imagino, mas dentro dele havia uma criança, um espírito completamente limpo, uma mente completamente limpa, não havia nenhuma marca dentro dele. Da mesma maneira que uma pessoa recriada, o sujeito nasce de novo e ele aparece para a gente e ele está cheio de milindros, cheio de coisinhas. Sabe por quê? Porque ele é bebê em Cristo, ele é novo convertido, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele ainda tem algumas marcas do passado, ele tem coisas na alma dele, mas o espírito dele é infantil e nós precisamos levá-lo a uma maturidade cristã. Bom, então Jesus nos deu uma ordem para nós gerarmos vida na vida e gerarmos discípulos para Deus. Mas eu preparei tudo isso, tudo que eu falei, é para eu agora dar ênfase em um detalhe da mensagem. Embora curtinha, essa é a minha mensagem. A partir de agora eu estou pregando o que eu vim para pregar. Para o homem retomar o propósito, ele precisa vencer aonde ele caiu. Para a retomada do propósito e para assumir o lugar de autoridade, ele precisa vencer onde ele caiu. Onde foi que o homem caiu? Ele desobedeceu a Deus. Ele tinha o governo, ele tinha autoridade, ele perdeu todas essas coisas, mas por uma coisa, porque havia nele a capacidade de decidir. Ele tinha um livre-arbítrio. Ele tinha um livre-arbítrio. E ele decidiu equivocadamente. Agora, qual é o caminho que nós temos que fazer para retomar a autoridade? Fomos recriados em Cristo, mas qual é o caminho que nós precisamos fazer para retomar toda essa autoridade, tudo aquilo que Deus nos deu,
para que a gente viva a vida e consiga desfrutar a vida, para que nós tenhamos o domínio sobre todas as situações, para que dominemos tudo que está ao nosso redor. Qual é o caminho que vamos tomar? Lidere-se a si mesmo, governe-se a si mesmo, antes de governar os animais, antes de dominar as bestas feras, antes de dominar as aves dos céus, antes de dominar tudo na terra, governe-se a si mesmo. Todas as guerras e pelejas vêm do egoísmo e da falta de governo em nós mesmos. A nossa maior luta não é governar os outros. A nossa maior luta é governar a nós mesmos. Quando nós não dominamos a nós mesmos, quando não dominamos as nossas emoções, quando vivemos à mercê da agitação do oceano emocional, quando nos entregamos às ondas turbulentas, ao vento forte das emoções, quando deixamos a nossa alma no governo, nós perdemos o alinhamento com o propósito, nós perdemos o alinhamento com o destino. Todas as vezes que nós nos perdemos em nós mesmos, nós perdemos o alinhamento com o propósito. Por isso a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, a aparente vitória, e perder a sua alma. Esse perder a alma não é necessariamente, embora possa ter essa conotação para alguém que está no mundo, mas para você que está na igreja, eu quero dizer que essa palavra não é necessariamente perder a salvação, mas se desconfigurar, porque a alma é a sede das nossas emoções. É quando você se perde em você mesmo, é quando você perde o domínio de você, é quando você se rende aos seus desejos, às suas mazelas, às suas dores, às suas culpas, às suas mágoas. É quando você está amordaçado pelos seus próprios dilemas e você vai perdendo. O nosso alvo, o alvo define a trajetória, o nosso destino final define o que nós vamos fazer. Nós somos do céu. Nós somos do céu. E se o nosso alvo é o céu, o alvo define a trajetória. Então nós já temos definido como temos que viver aqui. A nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes estão definidas pelo nosso alvo. Se você vai para a Bahia, você sabe qual caminho tomar. Se você vai para o céu, existe um caminho certo. Nós não podemos simplesmente dizer: não, o alvo é o céu, mas a trajetória está desprezada, Deus quer te usar no caminho. Se o projeto fosse só ir para o céu, então nós devemos segurar a pessoa no batismo lá no fundo da água até ele ir. Aleluia, pronto, foi para o céu. O alvo não é ir para o céu, é trazer o céu para a terra. Aleluia. É estabelecer o reino na terra, é trazer uma cultura excelente para a terra. Eu estava no aniversário do meu irmão e eu fui no banheiro do restaurante e eu acho que eu bebi uma Coca-Cola que estava fazendo mal. Eu estava com um palito na boca e cheguei assim, usando o banheiro, e peguei o palito e joguei o palito assim no banheiro assim. Não sei o que deu em mim não. E eu joguei o palito e falei: me perdoa, Senhor. Isso não é cultura do céu. E eu ouvi uma voz dentro de mim que não devia ser a voz de Deus, mas disse assim: perdoa nada, pode pegar. Falei: bom, não parece a voz de Deus, mas também não deve ser do capeta, porque o capeta não está querendo que eu deixe o banheiro limpo. Deve ser uma voz interior minha, da minha consciência. Peguei um papel higiênico e fui lá pegar aquele palito nojento, que na minha boca estava tão bom, agora já estava tão nojento. Cada detalhe decide quem nós somos. Precisamos decidir no trabalho, em casa. Evangelho que não se leva para casa não é o suficiente. E se nós queremos vencer, nós precisamos primeiro nos livrar da culpa. Às vezes nós queremos ser aquilo que somos em Deus, nós queremos viver aquilo que Deus nos chamou para viver, nós queremos encontrar o destino eterno que Deus nos deu. Mas Mouro diz que o homem tem dois momentos importantes: quando ele nasce e quando descobre por quê. Nós estamos querendo viver nessa trajetória do destino de Deus para nós,
E nós nos pegamos fora, por quê? Porque estamos inseridos debaixo de culpa. Uma das coisas que o diabo usa para não nos permitir viver em vitória, para não dominar a nós mesmos, para não decidir certo, para não ser obediente à palavra, é que o diabo nos encerra debaixo da culpa. A maioria de nós tem sido acusado pelo diabo tão constantemente que o tempo todo nós nos vemos reprovados. Não, eu não sirvo para isso. Eu já tentei tantas vezes. Não, meu Deus, só Deus sabe como eu sou ordinário. Deus sabe que para mim não tem jeito. Deus pode usar outro, Senhor. Eu não. O Senhor já viu como é que é. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus quisesse você debaixo de acusação, não teria mandado o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que o Satanás é o grande acusador dos servos do Senhor. Ele usava o próprio diabo. Ele enviou o Espírito Santo para te convencer do pecado, porque não creram em mim. Pecado não é porque você está fazendo coisa errada, é porque você não crê. Pecado não é problema para Deus. Pecado é um problema resolvido. O problema é quando nós não confessamos o pecado, porque quando nós confessamos, nós fomos feitos justiça de Deus. A gente confessa e deixa, e a Bíblia diz: se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Deus não te perdoa porque Ele é amoroso, porque Ele é bom. Ele te perdoa porque Ele é justo. Porque o Senhor Jesus, sendo sem pecado, morreu a minha morte, morreu a sua morte, morreu o meu pecado e o seu pecado. A cédula de dívida que era contra nós, Ele rasgou cravando na cruz. Aleluia. Quando eu recebo perdão, eu não posso ser cobrado de novo, porque Deus já pagou o preço. Então, queridos, a palavra do Senhor diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tira toda injustiça e só sobra justiça. O modo que Deus te vê é justiça de Deus. Agora, o diabo quer te encerrar debaixo da culpa. Há muitos anos atrás, acho que já contei isso aqui para a igreja algumas vezes, mas há muitos anos atrás, talvez eu já tivesse até aceitado Jesus, mas eu não tinha uma experiência ainda de novo nascimento. Você sabe que não basta levantar a mão, né? A gente tem que nascer de novo. E então eu estava frequentando a igreja, mas eu acho que eu era bem pequeno. E eu tive um sonho. Sonhei, meus irmãos, olha, eu acho que esse sonho tem mais de 40 anos. E eu me lembro dele, apesar de eu ser tão jovem. E eu sonhei que eu tinha ido para o céu, mas eu não tinha entrado no céu. Eu estava numa sala esperando Deus decidir. Eu estava numa antessala e na sala estava Deus. E eu estava sentado lá muito apertado, pensando: meu Deus, será que eu fiz o suficiente? Eu pensava na minha vida e falava assim: o trem vai ser bravo para mim, não vai ficar bom. E eu já sabia que tinha um elevador que descia. Eu falei assim: eita, o negócio aqui não está legal. Eu estava realmente com muito medo. E aí então, eu não sei, no sonho não aparece muito essa parte, mas eu sei que eu fui convidado a entrar na sala de Deus. Quando eu entrei na sala, irmãos, que surpresa maravilhosa, Deus era minha mãe. Eu fiquei tão surpreso, falei: mãe, é a senhora. Já sabia que eu estava no céu. Como Deus te vê faz toda a diferença. Deus te vê com um olhar de amor. E Ele quer te tirar debaixo da culpa e te levar para o lugar da redenção. Ele quer que você receba Jesus. Não tem uma religião, tem um Deus Todo-Poderoso, que Ele lava os seus pecados, coloca no lugar de graça e de favor. Ele quer te tirar debaixo da culpa. Nenhuma pessoa vai ser restaurada no seu lugar de autoridade enquanto estiver debaixo da culpa, enquanto estiver sendo reprovado por si mesmo. E é pecado ficar se reprovando quando você já foi absolvido no tribunal de Deus. Você está colocando um tribunal acima do tribunal de Deus e dizendo: o sangue de Jesus não é o suficiente para o meu pecado. Então livre-se da culpa. Destino se faz com comunhão com Deus. Se aproxime de Deus. Ouvi a história de um pastor que estava orando 8 a 10 horas por dia, e ele estava crendo que a igreja ia crescer muito, e a igreja realmente cresceu depois de alguns anos, mas naquela época ele não estava tendo retorno. Eu ouvi, não, estou lendo o livro. E ele disse que ele marcou 3 reuniões. Diz: na primeira reunião Deus vai batizar todo mundo com o Espírito Santo. Na segunda reunião Ele vai fazer curas miraculosas. E na terceira reunião haverá muitas conversões, tragam muitas pessoas que eles vão se render a Jesus. Na primeira reunião nenhuma pessoa foi batizada do Espírito Santo. Ele passou a noite orando e repreendendo demônios. Satanás,
demônio que amarrou, você está repreendido. Segunda reunião, ninguém foi curado. Ele voltou para casa tão envergonhado, destruído. E ele disse que então passou a jejuar. Jejuou o dia inteiro, chegou tão fraco para pregar, perguntou quantos visitantes tinham só 2, falou só 2 moças, mas elas vão converter. Começou a pregar e falou, vou desmaiar, estava passando mal em jejum, e ele começou a embolar as palavras, e depois ele fez um apelo bem rápido, falou, se eu não fizesse apelo rápido eu vou desmaiar, e foi para casa destruído, porque ninguém aceitou Jesus. Ele foi orar e falou, Senhor, o que aconteceu? Orei, jejuei, orei tanto. Ele disse, aconteceu que você está tão orgulhoso, achando que é o seu jejum, a sua oração, você precisa só ter comunhão comigo. Você vem a mim para receber o que eu tenho e não vem a mim pelo que eu sou. A Bíblia diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Quantas vezes nós estamos buscando as mãos de Deus? Deus quer que a gente busque a sua face. Nas mãos de Deus tem favor, nas mãos de Deus tem graça, nas mãos de Deus tem misericórdia. Nós podemos olhar para as mãos de Deus, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para a sua face e dizer, Senhor, eu quero o Senhor e não o que o Senhor tem. Gostoso quando um filho vem abraçar o pai, não está de olho nas mãos do pai. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que o destino vai te levar para um lugar que vai exigir de você trabalho. A Bíblia diz que nós fomos criados e nós temos desfrute. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim, tudo isso é maravilhoso. Mas se nós queremos ser usados por Deus, Deus vai querer de nós que nós saímos da zona do conforto. Deus vai te pedir para se ocupar de gente que não se importa com você. Deus vai te pedir para dar um tempo que você não precisa dar para outros. Deus vai exigir que você invista em pessoas que nem agradecidos são. Deus vai esperar que você saia do lugar de conforto. Se nós queremos ser postos no nosso lugar, precisamos decidir que nós queremos viver, pagar o preço, sofrer e nos importar por pessoas que muitas vezes nem vão agradecer. Eu fui visitar uma criança no hospital e a mãe estava lá acampada há 15 dias. A menina nasceu com problema de paralisia cerebral. A sonda estava na barriga dela e ela estava sendo alimentada pela sonda. Os médicos diziam que ela não tinha muito tempo de vida, mas a mãe não ia em casa para nada. 15 dias estava acampada no hospital. E eu olhei para aquela mãe e falei, talvez a sua filha nunca possa dizer obrigado. Talvez ela nunca tenha discernimento do amor que você derramou sobre ela. Talvez ela nunca vá agradecer, mas Deus sabe tudo que você tem sido, tudo que você tem feito. Infelizmente aquela criança veio a falecer, mas aquela mãe marcou a história daquela criança que nunca disse obrigado. Mas eu tenho certeza que vai haver um encontro no céu. Ela vai saber quem foi aquela mulher que gastou os seus dias ali do lado de alguém que nem sabia que estava sendo amado. Nem sabia. Muita gente nem sabe o preço que você paga, mas continue pagando, porque você não está fazendo para os outros, você está fazendo para Deus. E por fim, é a única maneira em que vale a pena viver e pela qual você deve estar disposto a morrer. O resto é passar pela existência. Pagar o preço, servir a Deus, amar a Deus, estar envolvido na obra de Deus é a única maneira. Tudo mais vai ficar. Tudo que está registrado no nome das pessoas hoje, um dia esteve registrado no nome de outros. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no nosso coração e o diabo substituiu por infinitude. As pessoas vivem a vida e se esquecem de viver no plano da eternidade. Elas não estão como Jesus, sabendo de onde vieram, para onde vão. E elas passam a vida pensando em adquirir mais, comprar mais, ter mais. E se esquecem para onde estamos indo. Na casa do Pai há muitas moradas. Só uma maneira de viver que vale a pena. Só uma maneira. Na presença do Senhor. As mensagens que nós ouvimos no domingo não são suficientes. Mensagens não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é a decisão que nós tomamos depois de ouvir a mensagem. O que vai fazer diferença é a postura que nós temos na segunda, na terça, na quarta. Com que coração nós nos levantamos? Isso vai fazer a diferença.
Eu quero encerrar essa mensagem com uma frase muito especial. Jesus está voltando. Todo mundo já ouviu essa frase, mas nesses dias eu tenho ouvido tantas e tantas vezes. As revelações, sonhos e visões que as pessoas contam dizem: o relógio de Deus marca os últimos segundos. Esses dias o pastor Walid me contou que o filho dele, Lidinho, 5 anos de idade, uma criança que não estudou escatologia, talvez não tenha ouvido tanto sobre isso, ele teve um sonho em que Jesus estava voltando. Ele não sabe muito de teologia, mas ele já viu um arrebatamento. Ele viu as pessoas sendo levadas. Deus está mostrando. Há poucos dias eu entrei na internet e tinha uma mulher chorando, e ela dizia: eu não sou religiosa, eu não sou evangélica, mas eu sonhei e eu vi Jesus voltando. E ela começou a descrever o arrebatamento. Jesus está voltando. Faça a vida valer a pena. Faça aquele encontro valer a pena. Faça o tempo de se encontrar com Jesus valer a pena. Porque um dia eu quero me encontrar com Ele e dizer: Senhor, eu vivi por esse parâmetro. Eu vivi sonhando, Senhor, em te encontrar um dia e te apresentar uma vida de fidelidade. Eu vivi sonhando, Senhor, que um dia eu ia te encontrar, eu que eu poderia te oferecer os meus dias. O melhor deles, o tempo da minha juventude, eu ofereci ao meu Senhor. Quando eu tinha 16 anos eu me converti. Logo que eu cheguei na igreja, eu me tornei o líder do evangelismo na mocidade. De lá para cá eu ofereci todos os meus dias ao Senhor. Eu não me lembro um dia em que eu fiquei em casa dizendo: estou desanimado, estou cansado, não quero ir no domingo. Todos os dias meu coração esteve nesse lugar. Vamos oferecer a Deus a nossa vida. Ela é como um conto ligeiro, ela passa rápido, mas Jesus está voltando. E nesse encontro você vai ouvir aquelas palavras: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor.